Dia 6 do nosso propósito tem sido muito desafiador por aí. Lembrando que não importa o momento exato que você esteja vendo esse vídeo, comece a fazer o propósito e veja sua vida transformar literalmente. Não se importe com os desafios que virão, porque a libertação nem se compara. Não digo nem ser proporcional, não, é muito maior. É um valor incalculável, imensurável. Vamos ao vídeo? Sobre o que é a sua vida. Você já pensou por que Deus já não nos levou para o céu depois de nos ter criado? Por que Ele nos colocou aqui na Terra por 80 ou talvez até 100 anos? Bem, o que a Bíblia diz é que a vida é um estágio de preparação para a próxima. A vida é uma preparação para a eternidade. Aqui é a pré-escola, é a primeira fase, é a primeira volta na pista antes de começar a corrida de verdade. É o ensaio geral antes da peça começar de verdade. Esse é o jardim de infância antes do evento de verdade acontecer. E a Bíblia nos diz que aqui na Terra a vida é um teste, uma incumbência de confiança e uma atribuição temporária. Nesse 6º capítulo, vamos falar sobre a vida como uma atribuição temporária. Você não precisa ficar confortável aqui, porque você não foi feito só para o aqui e agora. Você foi feito, como falamos no último capítulo, para a eternidade. E quando você percebe que a vida é temporária, isso vai mudar seus valores sobre tempo, dinheiro, sobre relacionamentos e sobre tudo mais na sua vida. As coisas que de repente parecem importantes não vão parecer mais tão importantes. E todas as coisas que de repente não pareciam assim tão importantes vão vir para o primeiro plano. Olha, você me diz como gasta seu tempo e como você gasta o seu dinheiro e lhe direi o que é importante na sua vida. Você pode dizer Deus é importante, você pode dizer família é importante, mas o jeito como você gasta o seu tempo e dinheiro me diz o que é realmente importante. Nesse capítulo, vamos ver a importância das prioridades. Vamos ver a importância do que Deus está fazendo, testando sua vida para lhe preparar para a eternidade. A Bíblia diz que na eternidade vai haver prêmios, funções, responsabilidades, todos relacionados com a forma com que você passou no teste da vida. A vida é uma atribuição temporária. Senhor, faze-me lembrar do quão breve será o meu tempo na terra. Faze-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Salmos 39:4. Viverei poucos anos na terra. Salmos 119:19. A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da vida terrena. A vida é descrita como uma neblina, uma estreia passageira, uma estreita passagem, um sopro e um fio de fumaça. A Bíblia diz: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como uma sombra. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. A primeira é que, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. A segunda, a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver essa vida tal como ele vê. Davi orou: Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é o seu lar permanente, nem o seu destino. Você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro, peregrino, estrangeiro, estranho, visitante e viajante para descrever nossa breve estada aqui nesse mundo. Davi disse: sou apenas um peregrino na terra. Pedro explicou: se vocês chamam a Deus Pai, vivam como residentes temporários na Terra. Muitas pessoas migraram de várias partes do mundo para trabalhar na Califórnia, onde moro, mas ainda são cidadãos de seu país de origem. É obrigatório que usem seu cartão de registro de visitantes, que lhes permite trabalhar aqui, embora não sejam cidadãos americanos. Os cristãos devem carregar seu cartão espiritual para lembrar que sua cidadania é o céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os cristãos, pois estes pensam somente nas coisas terrenas. Mas nós somos cidadãos dos céus, onde vive nosso Senhor Jesus Cristo. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver além dos poucos anos que passam aqui. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Deus é bastante categórico sobre o perigo de viver o aqui e o agora, adotando valores, prioridades e estilos de vidas terreno.
Ele chama adultério espiritual como flerte com as tentações desse mundo. A Bíblia diz: vocês estão tentados passar a perna em Deus. Se tudo que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão como inimigos de Deus. Imagine que você foi convidado para seu país para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria que aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferentes culturas a fim de ser cortês e cumprir sua missão. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Visando cumprir sua missão, seria necessário manter contato e se relacionar com eles. Suponhamos agora que você se sentisse tão à vontade nesse país e se apaixonasse por ele, ao ponto de preferi-lo do que sua terra natal. Seu comprometimento e sua lealdade seriam alterados. Sua atuação como embaixador estaria prejudicada. Ao invés de apresentar sua terra natal, você começaria a agir como um inimigo. Seria um traidor. A Bíblia diz: somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Ingenuamente chegaram à conclusão de que, por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas não é. A Bíblia é clara: amigos, esse mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. Não deem espaço para o ego, à custa da sua alma. Deus não quer que fiquemos apegados ao que está à nossa volta, porque é uma situação temporária. Já fomos avisados de que os que têm contato frequentemente com as coisas desse mundo devem usá-las corretamente sem criar apego, pois esse mundo e tudo o que nele contém passarão. Em comparação com outros séculos, a vida nunca foi tão fácil para grande parte do mundo ocidental. Somos em larga escala atraídos e entretidos e servidos. Com todas as fascinantes atrações, mídia futurística e experiências incomuns disponíveis hoje em dia, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente quando nos lembramos de que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária, é que o encanto de tais coisas exercem sobre nossa vida se desfaz. Estamos nos preparando para algo ainda melhor. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. O fato de a Terra não ser o nosso lar definitivo explica o porquê, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e rejeições nesse mundo. Isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Para impedir que fiquemos muito apegados a isso tudo, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida. Anseios que jamais serão satisfeitos nesse lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A Terra não é o nosso lar definitivo. Somos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo na terra, porque foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo muito maior. Você terá momentos felizes por aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente seus valores. Valores eternos, não temporários, se tornarão fatores determinantes em suas decisões. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. A Bíblia diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo. A vida em abundância não equivale à abundância material. E a felicidade a Deus não garante sucesso na carreira e nem mesmo no ministério. Jamais concentre seus esforços em satisfações temporárias. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. João Batista foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada em mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo.
Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, fama e poder nessa vida, e sim os que trataram como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida para a eternidade. Eis o que a Bíblia diz sobre a galeria dos heróis da fé, honrados por Deus. Todos esses morreram na fé. Não receberam as coisas que Deus prometera ao povo, mas enxergaram no futuro e ficaram alegres. Eles diziam que eram visitantes e estrangeiros na terra. Estavam esperando uma pátria melhor, uma pátria celestial. Deus, portanto, não se envergonha de ser chamado o Deus deles, visto que lhes preparou uma cidade. Seu tempo nesse mundo não é toda a história de sua vida. Você tem que esperar chegar ao céu para conhecer os próximos capítulos. É preciso ter fé para viver nesse mundo como um estrangeiro. É bem conhecida a antiga história do missionário aposentado que vinha para a América do Norte no mesmo navio em que viajava o presidente dos Estados Unidos. Multidões ovacionavam, uma banda militar, um tapete vermelho, faixas e a imprensa festejavam o regresso do presidente, mas o missionário desembarcou do navio sem ser notado. Sentindo pena de si mesmo e ressentido, começou a queixar-se para Deus. Deus então lembrou gentilmente: "Mas meu filho, você ainda não chegou em casa. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer: por que é que eu fui dar tanta importância às coisas temporárias? Onde eu estava com a cabeça? Por que gastei tanto tempo, tanta energia e tanta preocupação no que não iria durar? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você ainda não chegou em seu lar. Na morte, você não irá embora de sua casa, você irá para casa." Dia 6, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: o mundo não é o meu lar. Versículo para memorizar: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4:18. Pergunta para meditar: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver nesse exato momento? Siga anotando suas respostas e viva esse propósito. Te vejo no próximo vídeo.